Vamos lá. Olha, a oração é meio pelo qual acessamos as bênçãos de Deus. Acessamos os milagres de Deus. Você acessa a Deus através da oração. Todo mundo sabe disso, não é? Não vou demorar na teoria, vou entrar direto na prática. Só quando oramos, os problemas insolúveis no nível nacional serão resolvidos. A igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Toda a autoridade foi dada a Jesus e Jesus entregou isso para a igreja. E Jesus nos comissiona com a autoridade espiritual toda vez que oramos. Você tem que orar com a autoridade. Estamos assentados junto com Jesus, acima de todo poder e potestade. Temos poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, em nome de Jesus. Olha só, o poder da oração muda até um país. Foi o que aconteceu com a Coreia do Sul. Veja só, a Coreia tem 5.000 anos de história e só 130 anos de cristianismo. Antes só conhecemos o quê? Budismo, confucionismo, idolatria, macumbaria, feitiçaria, tudo era assim, né? Só conhecemos Jesus faz só 130 anos. E mesmo durante esses 130 anos, a Coreia passa por 3 crises, porque durante 5.000 anos, centenas de guerras a Coreia passou. Dá para imaginar isso? Um país sofrendo centenas de guerras? Vou falar só de 130 anos que sofreu 3 crises. A primeira crise, invasão do Japão. Tem alguém aqui descendente japonês? Desculpe, eu não estou aqui para ferir, tá? As minhas melhores amigas são japonesas hoje. Mas naquela época, um país invadia outro para conquistar, certo? Então, em 1906, um cristão chamado Kim Seon-ju, ele ao perceber que está havendo os japoneses vinham e levavam toda a agrícola para o Japão. Então, ele percebendo que tem algo de errado isso, ele chega sozinho na igreja às 5 horas da manhã, com o único objetivo de orar pela nação. Ele seria o quê? Um Esther homem, para salvar a nação, certo? Daí, alguns perceberam isso e começaram a aderir. Ele foi semente para difundir o culto mais famoso da Coreia, que é o culto da oração da madrugada, tá? Que é o tema de hoje. Daí, em 1906, que havia somente 44.000 cristãos em Coreia inteira, ainda não era dividida, tá? É Coreia inteira. Realmente, em 1909, acontece a invasão oficial do Japão à Coreia, dominando por 36 anos, proibindo de falar na língua coreana, proibindo de ter nome próprio em coreano. Meus pais nasceram nessa época e eles, por isso eles falam japonês e coreano, tem nome coreano e japonês, e obrigando a todos a adorar o imperador do Japão. Então foi muita perseguição aos pastores cristãos, mataram todos os pastores cristãos por 36 anos. E mesmo assim, 1910, que é um ano após a invasão, 44.000 cristãos aumentaram para 110.000 cristãos. Quanto mais perseguição, o poder do evangelho expande. É o poder do evangelho de Jesus. Bom, daí, com a rendição incondicional do Japão, da bomba atômica de 1945, eles voltam para o Japão. Então, aleluia, glória a Deus, tal, acabou tal, o domínio japonês. Agora, segunda crise. 1950 estoura a Guerra da Coreia. Quem já ouviu falar da Guerra da Coreia? Que termina em 1953. Que era um perigo de tornar a Coreia comunista. E olha, fazendo um parênteses aqui, o Brasil também correu o risco de comunismo, não só em 1964, mas também em 1931. Quem sabe disso? Olha só, esta frase foi dita em 1931 por um pastor brasileiro de nome Adrian Roger, pastor sênior da Igreja Batista. Ele disse, olha só, é impossível levar
pobre a prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la. E quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo de fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Olha que pastor brasileiro muito inteligente, em poucas palavras, explicar o que é comunismo, não é? Teoricamente, comunismo parece belo, não tem rico, pobre, né, tal. Mas todos falharam. Rússia, China falhou, Venezuela falhou. E a cilada do Satanás, sabe como que faz? Vocês conhecem o ditador norte-coreano atual, o Kim, o gordinho? O avô dele foi pioneiro a trazer comunismo para a Coreia. Porque naquela época que era a única Coreia, a região mais avivada era a região norte, que tinha grandes igrejas, pastores, assim, famosos, tá? Aí, hoje, se você acha uma Bíblia na Coreia do Norte, toda a família é enforcada. Mas naquela época, era a região mais avivada. Então, ele, o avô do Kim atual, foi esperto, foi lá procurar os famosos pastores. Olha, eu vou trazer a ideologia nova aqui, chama-se comunismo, que não vai ter rico e pobre, todo mundo vive bem, desde que você me ajuda nas palestras, me acompanha. Agora, eu prometo, assim que nós tornamos comunista, não vou interferir na igreja. Desde que você também não interfira na política. Deixa a política para os políticos, que eu deixo vocês, pastores, a se preocupar somente no aumento da igreja. Essa foi a cilada. Não caia nessa. Nunca deixe política somente para políticos, não. Porque a igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Então, os pastores acreditaram nele. E assim que, então, terminou a guerra, ficou norte, optou pelo comunismo e sul, não, né? Primeira coisa que o Kim fez, o quê? Queimar todas as igrejas, matar, enforcar todos os pastores cristãos. Quando eu contei isso, tinha venezuelanos lá atrás, eles vieram correndo para mim. Gina, foi o que exatamente aconteceu com Venezuela. Igual. É a cilada do Satanás. Então, a Coreia correu o risco, né? E os 3%, naquela época, 3% da população começou assim fervorosamente a ir mais na oração da madrugada e orar pela nação. Sabe quanto de população eram? 20 milhões. E 3% seria o quê? 600 mil cristãos. De maneira nenhuma permitiu o comunismo, né? Terceira crise. Então, termina a Guerra da Coreia em 53. Terceira crise. A fome, miséria, violência pós-guerra. A Coreia torna quarto país mais pobre do mundo, com 80% da nação mutilada, favelados, mutilada. Saiu nos jornais no mundo inteiro, finalmente fim da Guerra da Coreia, mas será possível uma rosa brotar de um latão de lixo? A Coreia era latão de lixo. Então, agora veja, Coreia não conseguia levantar, muitos assaltos nas ruas, eu mesma, lembrava, por dia, minha mãe e eu indo na feira, 3, 4 assaltos na frente. Hoje, se você deixa uma carteira de $2.000, com um celular último modelo Samsung, no banco ou no banheiro de uma lanchonete aí no shopping mall, você vai lá, no dia seguinte está lá, ninguém pega. Mudou a mentalidade. Por quê? Porque os 3% da população começou a orar pela nação.
No tempo dos meus pais, mulher não precisava ir na escola. Minha mãe e minha sogra mal escrevem o nome. Mas os 3% orando pelos políticos, Deus abriu a cabeça deles para entender que a educação é muito importante no desenvolvimento do país. É totalmente diferente. Então, veja, nos anos 60, a renda per capita da Coreia era de $85. A do Brasil era $170, o dobro da Coreia. A Coreia hoje é 10ª potência mundial, com $36 mil de renda per capita. É dados de 2024, peguei os novos, tá? Hoje a do Brasil é de $9 mil, um quarto da Coreia. Mas como? Era dobro da Coreia e hoje é um quarto da Coreia? Por quê? Os 3% da população começou a inverter a ordem dos temas das suas orações. Em vez de pedir minha família, minha casa, minha igreja, minha, minha, colocou meus e minhas para o fim e, em primeiro lugar, orar pela nação. Foi o que a Esther fez, orou pela nação e salvou seu filho. Sua nação, vocês vão fazer isso a partir de hoje. Primeiro plano é orar pela nação brasileira, onde Deus fez você nascer e viver. Então, em 3 décadas, conseguiu sair da terrível pobreza e violência. 4ª década, 12ª potência. Em 5 décadas, 10ª potência. Um crescimento vertical. Digo vertical porque Estados Unidos levou 300 anos para ser o que é hoje a potência mundial. A oração da madrugada foi a base do avivamento da igreja coreana. O mais rápido desenvolvimento econômico da história humana. Hoje a Coreia do Sul é referência mundial no avivamento, no crescimento da igreja, na economia, na tecnologia, na restauração e humanização de zonas urbanas degradadas, na erradicação da pobreza e na desfavelização. É onde há maiores igrejas do mundo e eu levo 2 caravanas de 30 pastores do Brasil 2 vezes por ano. Já faz isso já 13, 14 anos. Vamos ver a posição da Coreia, classificada pelo Banco Mundial, FMI, pelas Nações Unidas. A indústria eletrônica, a indústria da construção naval e a indústria de semicondutores é primeiro lugar no mundo. A indústria siderúrgica, 3ª no mundo. A indústria petroquímica e a de fibras, 4ª posição. A automobilística, a tecnologia da informação, 5ª posição. O IDH, que mede índice de nível de educação da população, Coreia, dados de 2022, ocupa 12º lugar. A do Brasil, 89º lugar. O governo coreano investiu muito na educação. Porque se minha mãe, minha sogra mal escreve nome, em uma geração, as Esthers orando pelo governo, os políticos vão abrir a cabeça para melhorar a nação. Hoje são todas Esthers que vai salvar a nação brasileira. E Deus usou a instrumentalidade da oração da madrugada, porque são todas Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, toda a denominação na Coreia faz oração da madrugada às 5 horas da manhã, 365 dias por ano. Orando sempre primeiro pela nação, deixando por último minhas necessidades particulares. Milagre e trabalho intenso andam juntos. Milagre não é Deus fazer tudo sozinho e eu não fazer nada. Nós temos que fazer a nossa parte. Oração. Poder da oração. Então vejam. Interceder pela nação é o DNA da igreja coreana. E eu oro para que seja DNA da igreja brasileira.